Ex-governador Joaquim Roriz é julgado nesta quarta-feira. Os preparativos para as eleições de 3 de outubro. Nova rodoviária do Distrito Federal gera polêmica em seus primeiros meses de funcionamento. Transporte coletivo provoca revolta entre os usuários de Brasília. Festival Calango Voador busca preservar a cultura da capital. Isso e muito mais no Jornal do IESB, que começa agora. Boa noite. Boa noite. O Supremo Tribunal Federal define nesta quarta-feira o destino político do ex-governador Joaquim Roriz. Os ministros analisam o recurso dele contra a decisão do TSE, que impediu a candidatura com base na lei da ficha limpa. Se o Supremo entender que a lei pode ser aplicada já nas eleições desse ano, além de Roriz, outros políticos conhecidos também devem ficar fora da disputa. E o ex-governador não é o único que está com a situação indefinida. Há menos de um mês do pleito, o brasiliense ainda não sabe de fato quem é candidato. Seja qual for a decisão da Justiça, os nomes dos candidatos impugnados vão aparecer na urna eletrônica. É que o TRE já fechou o sistema de votação. Pouco mais de 1.000 pessoas pediram registro de candidatura no DF. 9 pedidos foram impugnados pela Justiça Eleitoral com base na lei da ficha limpa. O caso mais conhecido é o do ex-governador Joaquim Roriz, do PSC. Também tiveram os pedidos negados a candidata ao Senado Maria de Lourdes Abadia e os deputados distritais Cristiano Araújo e Benício Tavares. Os candidatos impedidos recorrem às decisões judiciais e, de acordo com a lei, mesmo assim, podem continuar participando das eleições. Apesar do risco de ficarem de fora, os candidatos barrados já gastaram 13% de um total de aproximadamente 16 milhões destinados à verba eleitoral até o final do mês de agosto. Além disso, os candidatos utilizam o horário político-eleitoral para tentar se explicar. Dentre os barrados, o candidato Joaquim Roriz é quem mais gastou até o momento e tenta convencer a população de que a lei da ficha limpa é inconstitucional. O fato de candidatos barrados pela Justiça continuarem em campanha desagrada os eleitores. Nessa pessoa eu não voto, porque nós temos que ter consciência das pessoas que nós vamos votar, certo? Porque senão nós estamos botando a pessoa lá em cima e a pessoa não vai fazer nada a benefício a nós que somos pobres. Bando de cara de pau, sem vergonha mesmo, porque já roubar dá espaço para os outros roubar também um pouquinho. Outro indicativo de que os concorrentes estão pouco preocupados com a lei é que no site do Ficha Limpa, criado pelo Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, apenas 5 candidatos do DF estão cadastrados. O movimento foi responsável pela mobilização para a aprovação da norma. Esse professor explica que a própria legislação facilita a vida dos candidatos impugnados. Tem uma brecha na Ficha Limpa, muito poder que eles estão no judiciário. Então, no sistema judiciário hoje no Brasil, eles ainda confiam que eles podem, de alguma maneira, ter uma influência em cima desses juízes, né? E continuam fazendo campanha contando com a impunidade mesmo da justiça. Os candidatos não são os únicos que estão se movimentando para a votação. Os mesários estão sendo treinados para garantir que nada de errado no dia 3 de outubro. Os mesários são de extrema importância para a realização das eleições. São os representantes do judiciário em cada sessão eleitoral e responsáveis por manter a ordem no local da votação. Para muitos mesários, a convocação é uma forma de exercer a cidadania. Fui convocada pela segunda vez e estou muito feliz por estar exercendo a minha cidadania e estar servindo o meu país de uma certa forma de 4 em 4 anos, que é tão raro a gente poder ser um cidadão e exercer. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, cerca de 25.000 mesários vão trabalhar nas próximas eleições. Eles estarão em treinamento até o último fim de semana desse mês. O assessor de planejamento do TRE destaca os procedimentos que deverão ser adotados pelos mesários no dia da eleição. Treinamento de mesário, a gente aborda o funcionamento da sessão eleitoral, os procedimentos adotados pelos mesários, as atribuições de cada um que o presidente da mesa deve fazer, os mesários, o secretário, a abordagem na fila do eleitor, para ele já entrar já ciente das novidades com relação à foto que vai aparecer do suplente, os suplentes dos senadores, do vice-presidente, do vice-governador, se a documentação está ok.
Para compensar o trabalho, os mesários têm direito a 2 dias de folga para cada dia de serviço. Existem outras vantagens em exercer a função. Em alguns concursos, pode ser um critério de desempate. Cerca de 17 mil pessoas já se apresentaram para exercer a função no dia 3 de outubro. Estava trabalhando um dia, entrei no site de notícias e nesse site estava falando os benefícios de ser mesário voluntário. E nos benefícios fala que cada dia trabalhado você tem direito a 2 folgas. E aí eu resolvi me cadastrar lá no site e eles me ligaram me convocando. Daqui a pouco, as dificuldades de quem precisa utilizar o transporte público no Distrito Federal. E ainda, como é a rotina de um detetive conjugal.